Eu também escrevi aquilo que tenciono dizer e começando, o professor Galpim é um comunicador natural, como todos sabemos. Tem o dom de deixar nos seus alunos uma marca profunda pela paixão com que fala de sedimentologia e de muitos outros assuntos. Através de uma espécie de clonagem com lives de magia, escrevi em tempos. Eu não fui exceção. Ele quase me fez trocar mineralogia e recursos minerais por sedimentologia. Desde os tempos de estudante que sou tratado com amizade pelo professor Galpim, o que evidentemente retribuo. Amizade e admiração. Conheci o professor Galpim como seu aluno e recordo o jeito especial com que nos convenceu de que as rochas, particularmente as rochas sedimentares, contam histórias que se descobrem em estilo de romance policial, indício aqui, indício acolá. Foi um dos professores que mais me aliciaram, a ponto de por pouco não ser eu hoje sedimentólogo, conforme já disse. Por outro lado, a ciência não tem que ser chata e comprida. Basta que se foque no que se pretende ver com a profundidade necessária. O professor Galpim, em particular, compreende isto como poucos. No entanto, é possível transmitir ao público a essência da mensagem contida numa exposição. A primeira exposição que abriu no museu sob minha direção, intitulada Plumas em Dinossauros, enraizada no trabalho do avô, trouxe ao público português as peças originais dos dinossauros avianos com asas, 5 anos depois da sua publicação em revistas científicas da especialidade. Isto, muita gente não teve consciência do que se estava a passar na altura, em 2005. Estávamos a transmitir ao público português, de viva voz, resultados científicos de ponta, acabados de publicar nas revistas científicas. A exposição foi um sucesso, teve dezenas de milhares de visitantes, apesar do seu altíssimo conteúdo científico. À frente do Museu Nacional de História Natural, o professor Galpim notabilizou-se pela forma como conseguiu captar audiências, inicialmente para ciclos de conferência realizadas em precaríssimas condições, em espaços com arranjos toscos, inacabados, em amplos anfiteatros improvisados com os andaimes das obras interrompidas por falta de financiamento. Mesmo assim, estes ciclos semanais obrigatórios foram para centenas de pessoas, incluindo muitíssimos não geólogos. Depois foram as feiras de minerais, hoje ponto obrigatório das compras natalícias de muitos milhares de lisboetas. Finalmente, os dinossauros e as campanhas pela conservação de monumentos geológicos, incluindo o futuro Parque de Carenque. Eu tirei o Cretáceo. O nome que estava proposto era Parque Cretáceo de Carenque. Apesar dos que pensam que os dinossauros ainda atacam. Isto era suposto ser uma piada. Sempre acarinhámos a noção de que o Museu Nacional de História Natural deveria ser uma instituição nacional, tendo a Universidade de Lisboa encarregue, primeiro pela monarquia, depois pela República, de cumprir a sua missão. Tivemos contactos com Mariano Gaga a este respeito. Quando inaugurámos no Museu Nacional de História Natural e da Ciência, na Escola Politécnica, a exposição Allosaurus, um dinossauro e 2 continentes, em fevereiro de 2009, convidei o então ministro José Mariano Gaga. Expliquei-lhe que o museu apresentava ao público resultados da sua própria investigação. Pediu-me para lhe enviar informação, quer de divulgação, quer artigos científicos. Dias depois tinha a resposta. Sim, o Sr. Ministro viria à inauguração. O mais espantoso é que o Sr. Ministro tinha lido de fio a pavio os artigos que lhe enviei. Sabia o que significava cientificamente a descoberta de Allosaurus do lado de cá do Atlântico.
examinou as peças em exposição, descreveu-as, foi ator da inauguração. No fim, fez-nos um rasgado elogio pela ciência feita e pela ligação à sua divulgação. Quem primeiro me abriu, literalmente, as portas dos expositores do museu foi outro professor insigne, Carlos Torres da Assunção. Pois é, estou velho. Por volta de 1968. Ao concluir a licenciatura em Geologia, continuei ligado à Universidade como assistente estagiário e fui convidado para a direção do museu, presidida por Carlos Matos Alves. É nesta fase que tem lugar o incêndio de 1978, que destruiu grande parte do edifício da Escola Politécnica e grande parte do património do museu. A reconstrução, até hoje por completar, iniciou-se lentamente, praticamente reduzida a impedir que a chuva acabasse a destruição causada pelo fogo. Em meados da década de 1980, o professor Galopim torna-se diretor do museu. Quanto a mim, impelido pela vontade de doutorar e após perder no incêndio materiais e equipamentos inscritos, fui para o Canadá em finais de 1979, onde me doutorei em 1983. Parti mineralogista, regressei geólogo, mas sempre atento ao museu. De regresso a Portugal, tive a oportunidade durante muitos anos de ser um acérrimo defensor na Faculdade de Ciências da atividade que o professor Galopim desenvolveu no museu, pelo que tem trazido reconhecimento da geologia por parte dos decisores, dos cidadãos em geral e até da comunidade científica exterior às geociências. Não perdi muitas oportunidades de participar em atividades no museu, inaugurações, exposições, conferências, etc. E o museu convidou-me muitas vezes para intervir proferindo conferências e moderando sessões. Todas estas colaborações ajudaram a forjar uma profunda relação profissional e de amizade pessoal entre nós. O professor Galopim, segundo ele próprio me confidenciou, e ele está aqui e não me deixa mentir, começou a ver em mim um possível sucessor na direção do museu. Acabei por aceitar, mas projetando sempre a data da tal sucessão para um futuro tão longínquo quanto possível. Não queríamos ver nos livros do professor Galopim. Quando o dia chegou, as possibilidades de trabalho estavam num declínio de tal modo acentuado que o professor Galopim me sintetizou assim a situação. Fernando, deixe-me um presente envenenado. É verdade? O professor Galopim, na sua faceta de comunicador, elegeu temas específicos com potencial para suscitarem o interesse dos cidadãos em geral em temas de geociências. Dentre estes, destaco 3: dinossauros, mineralogia e meteoritos. Nenhum da sua especialidade enquanto cientista, o que mostra até que ponto o moveu conseguir interessar os cidadãos em temas, os cidadãos em geral, em temas apelativos das ciências da Terra. Noutro registro, deve-se mencionar-se o conceito de exomuseu, que o Nuno Pimentel já falou. E a classificação de geomonumentos, tema que foi igualmente desenvolvido pelo professor Galopim. Para os meteoritos ligou-se a José Fernando Monteiro, outro comunicador, precocemente falecido, e juntos publicaram vários artigos de divulgação, tendo o professor Galopim proferido numerosas conferências acerca do tema. Recordo-me da queda do meteorito de Ourique em 1998. Eu era, à época, presidente do Departamento de Geologia da FCUL e desloquei-me com o professor Galopim a Ourique, onde fomos observar os sinais da queda. Nunca se encontrou uma cratera digna desse nome. E tomar posse de alguns fragmentos do meteorito localizados por moradores. O maior, recolhido por Manuel de Brito, da aldeia de Palheiros, foi por este entregue ao professor Galopim para ir para o museu, onde se encontra. Apesar de tudo isto, o tema meteoritos não atingiu o impacto dos dinossauros ou da mineralogia. Com 80% das coleções geológicas no museu perdidas no incêndio, urgia proceder à sua reposição na medida do possível. Assessorado por Luís Teixeira Leite,
Colecionador e reputadíssimo comerciante de minerais, fornecedor de alguns dos principais museus do mundo, o professor Galopim iniciou uma campanha polifacetada para a obtenção de exemplares mineralógicos, incluindo a aquisição de coleções, salientando-se as seguintes: coleção McGuinness, adquirida por subscrição pública, aproveitando as condições vantajosas oferecidas ao museu. Coleção de cristais da mina da Panasqueira, considerada uma das melhores do mundo para esta localidade portuguesa, de onde são provenientes exemplares da máxima qualidade de várias espécies de minerais. Coleções Montenegro de Andrade e António Belo, esta da Universidade de Harvard, com interesse científico e topográfico, por incluírem muitos exemplares de localidades esgotadas, hoje insubstituíveis. Mas a inovação mais original, até hoje uma importantíssima fonte de exemplares para o museu, foi a introdução das feiras de minerais, gemas e fósseis em 1989, que atraem anualmente muitos milhares de visitantes. A Feira de Lisboa inspirou outras, nomeadamente no Porto, Coimbra e Vila Real. É acompanhada de um programa científico-cultural, com conferências e atividades várias, sujeitas a um tema. As feiras contribuem poderosamente para desenvolver o interesse pela mineralogia e paleontologia. Corretamente praticado, o colecionismo contribui para que não se percam exemplares com interesse cultural e científico. O professor teve uma visão pioneira destes factos. Mais uma. Realmente é a paragem do professor Galopim ter sido um pioneiro de uma série de coisas importantes. Ainda no domínio da mineralogia, merece destaque o Museu do Quartzo, proposta original do professor Galopim, ao dedicar o museu a uma única espécie mineralógica. O projeto museológico foi premiado pela Associação de Municípios. Localiza-se no Monte de Santa Luzia, junto a Viseu, e evoca uma antiga pedreira onde se extraiu quartzo. Trata-se de um museu muito interessante, ao qual estou eu pessoalmente ligado. O projeto do edifício, inspirado na forma cristalina do quartzo, é da autoria do arquiteto Mário Moutinho, que durante muitos anos integrou os quadros do MNHN, tendo assinado numerosos projetos com grande interesse. Urge dotar o Museu do Quartzo de 1 ou 2 jovens técnicos com formação adequada, que conduzam atividades lúdico-científicas mais ou menos ligadas ao quartzo, para públicos de várias escalas etárias e vários graus de proximidade à mineralogia. As atividades do museu ligadas a dinossauros são as que mais visibilidade alcançaram. O professor Galopim é por muitos conhecido como o avô dos dinossauros, um grande impulsionador da dinomania. Estas atividades compreendem várias componentes. Várias exposições que coletivamente atraíram ao museu mais de 500 mil de visitantes, algumas estabelecendo máximos de afluência em Portugal. Em segundo lugar, a definição e classificação legal de geomonumentos. Em terceiro, escavações de jazidas e preservação de fósseis. Em quarto, desenvolvimento de estudos de icnofósseis, nomeadamente pegadas de dinossauros. É subejamente conhecida a Pedreira do Galinha, com os seus impressionantes trilhos da passagem de grandes herbívoros, devidamente musealizada, ou num registro de sucesso apenas parcial, a campanha de preservação dos trilhos de pegadas de Carenque, cuja destruição esteve iminente, graças à construção da CREL, mas que foram poupados graças à campanha nacional lançada pelo professor Galopim. Infelizmente, até hoje, o sítio continua por musealizar. O professor Galopim continua infatigável na sua profia de reconhecimento público das ciências da Terra. É um grande exemplo para todos nós. Mais ainda, todos os escultores das ciências da Terra lhe devemos muito. Cada artigo que publica no Facebook contribui para abrir e alisar os caminhos que vamos percorrendo nos vários domínios da nossa profissão, em que contribuímos para a qualidade da vida da sociedade em geral, desde o fornecimento de recursos naturais à preservação do ambiente,
sem esquecer a busca das grandes respostas, como a origem da vida, da Terra e do Universo. Afinal, uma das maiores diferenças entre a nossa espécie e todas as outras espécies que habitam o planeta. Bem-aja, professor Galpim. Obrigada. Professor, muito obrigado. Vocês não imaginam, mas é uma honra e um privilégio, porque eu e alguns colegas que estamos aqui, nós começámos há 30 anos, não é? Há mais de 30 anos já. E na altura éramos todos novos, não é? Portanto, e enquanto que o professor levou muitos de nós, da turma de 84, 88, para o Discépula, o professor Fernando Barriga levou-me a mim para a área dos recursos minerais. Eu comecei com o Paulo Caetano, também está aqui o nosso colega, começámos a fazer prospecção de ouro na Lausanne, e depois cada um de nós teve outras vidas. Eu fui para aquilo que era a minha casa, para o Alentejo, para os Mármores. O Paulo continuou na mina, nos recursos minerais. Mas isto para dizer o quê? Que o professor Fernando Barriga, o professor António Ribeiro, o professor Galpim, entre outros, nomeadamente o saudoso professor António Serralheiro, que eu gostava de lembrar e com alguma emoção, porque deu uma mão logo no segundo ano do curso, e também com ele privei, e é bom honrarmos também quem já não está, não é? Isto para dizer que era um conjunto de pessoas que nos ouvem e que se preocuparam em dar seguimento, em fazer escola. E isso aconteceu, e acho que é público o reconhecimento de todos lhes devemos. Portanto, muito obrigado. Eu chamava agora o professor António Ribeiro para preferir também umas palavras enquanto colega.